Senhor, Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor, apresentando os nossos corações, porque só o Senhor pode sondar aquilo que nós não podemos prescrutar, o Senhor pode, Pai. Que o Senhor venha entrar no fundo dos nossos corações essa noite, trazendo aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, como palavra rema, Pai, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eita, Jesus, toma conta, Pai. Pai, tomando aqui as nossas vidas no teu altar em nome de Pastora Jesus. Osana, perdão, incomodar, perdão, né? Sim, Estão pode falar. perguntando aí, a Lídia está perguntando Mateus 24:3, é isso? É Mateus 23, do 1 ao 29. Ah, tá. 23, amados, do 1 ao 29. Glória a Isso. Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deixa Deus. Deus te usar, mulher de Deus. Deus é Amém. Bora contigo. lá, né? Jesus já na frente. Eu quero ler o texto um pouco, mas não vou ler tudo não, tá, gente? Só vamos ler um pouco aí, ver o que Deus vai colocando aí, vai aquecendo seu coração realmente naquilo que Deus quer falar com você em particular, porque o Senhor é um Deus de particularidade, né? Ele não fala igual para todo mundo, mas ele vai falar aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso nessa noite, amém? Mateus 23, do 1 ao 29. É com temor e tremor que eu leio esse texto e que eu vou refletir com os irmãos nessa noite. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, nem pais, nem guias, pois um só é o vosso mestre, Pai e guia, Deus Pai. Jesus, Mestre, e o Espírito Santo é o nosso guia, amém? Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a idolatria, né, meus irmãos? Porque ela é como pecado de feitiçaria. E nós vivemos dias maus. E nós estamos nos dias em que o orgulho e a vaidade têm crescido muito nas igrejas. A gente vê grandes templos, templos suntuosos, riquíssimos, e a gente não vê a presença do Senhor em muitas delas, né? Porque a soberba está tomando conta. E esses homens são eloquentes, eles pregam bem, eles sabem convencer as pessoas, distrair, né? Trazer um entretenimento, mas eles não trazem a salvação, eles não estão trazendo a vida de Deus, porque a palavra de Deus ela é espada de dois gumes, ela entra, né? E ela entra e volta, ela corta dos dois lados, para quem prega e para quem ouve. A palavra é poderosa para separar a alma do espírito e para discernir os propósitos do coração. E é isso que dá temor, né, no meu coração, e eu creio que no seu também, que aqui está cheio de gente que tem temor do Senhor, que ama o Senhor, que está se esforçando o máximo para servi-lo com integridade de coração. Mas nós somos carne, irmãos. Enquanto nós estamos nessa carne, a gente é bombardeado de pensamentos, de sentimentos errados, de motivações erradas, e a gente tem que estar no altar do Senhor todos os dias, não como um peso de desespero, mas como um quebrantamento. O Senhor me limpa hoje, me purifica por hoje.
Tira do meu coração aquilo que não te agrada. Me ajuda a andar na tua presença. Me ajuda a abandonar os pecadinhos de estimação, aquilo que a gente às vezes nem está percebendo que está desagradando o Senhor. Porque só a tua palavra, Pai, que é luz para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, que o Senhor venha nos iluminar nessa noite. Né? E no verso 13 até o 34, continua o texto aí sobre as advertências de Jesus, né? Os ais, quantos ais, né? Jesus começa falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixam que eles entrem, os que estão entrando. Ai de vós que devorais as casas das viúvas, ai de vós, condutores cegos, que diz: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro ou oferta do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, meu Deus. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ai de vós que dais o dízimo de tudo, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ai de vós que limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. E aí vão os ais, né? Jesus continua falando dos ais. E o que a gente vê quando o tema dessa palavra que é na cadeira de Moisés, havia uma cadeira especial de pedra em Corazim, em Israel, no tempo de Moisés, né? Que era onde eles sentavam para ensinar a palavra, né? Eles sentavam na cadeira para ensinar a Torá, né, que era o Antigo Testamento, aqueles 5 livros. E eles entravam para pregar e ensinar, e os fariseus eram os mestres da palavra, né, eles sentavam ali para ensinar. E sentar na cadeira significa substituir alguém no ensino ou na interpretação da lei. Então, quando Moisés não estava mais lá, os fariseus tomaram conta. E hoje se repete do mesmo jeito, né? Alguém senta na cadeira para julgar, para condenar, para dar leis, para dizer o que fazer, o que não fazer, mas às vezes a pessoa mesmo não está fazendo, não está servindo a Deus com integridade de coração, com obediência, né, com temor, com compaixão dos irmãos, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ponderar, porque hoje nós vemos isso muito nas igrejas. E quem somos nós para atacar pedra? Porque nós também estamos em pé, a gente tem que vigiar para não cair. Porque se um irmão nosso estava lá em cima e hoje ele caiu, a gente também pode cair, então a gente tem que vigiar. Por isso que a palavra diz orar e sem cessar. Né? Porque nós vivemos os dias maus, o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando encontrar um para tragar, e o próximo pode ser nós. Então a gente tem que também ter misericórdia, né? Dos outros que estão caídos, orar por eles, confrontar, exortar, né? Com amor ou não, mas do jeito duro que tem que ser, como tiver que ser. Mas a gente tem que exortar, porque é a partir daí que a vida deles podem ser restauradas. Aquele que está de pé, exatamente, pastora Vânia, né? Vigia para que não caia. E a pastora Vânia, que já foi ungida no céu, né? Já é reconhecida no céu e no inferno. O Senhor sabe, né, a potência da Vânia. Que, que poder que o Senhor já deu, já entregou, né? Que autoridade. Viu, pastora Vânia? Em nome de Jesus, vai recebendo aí. Porque os homens vão reconhecer a sua posição no mundo espiritual. Em nome de Jesus. É por misericórdia mesmo, porque se eu estou aqui, irmão, é por misericórdia. Quem sou eu, né? Tem uma música que eu gosto de cantar muito que fala assim: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Nós não merecemos, meus amados, mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso para conosco, amém? Eita, Jesus! E aí nós sabemos, irmãos, que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Todos nós, a Vânia falou, eu falei, o Espírito Santo confirmando aqui, né? Todos nós temos um chamado especial dado por Deus. Mas todo mundo quer ser mestre, né? A maioria das pessoas adoram, né, os holofotes e às vezes não é o chamado que a pessoa tem, né? Quantas pessoas estão pregando, mas não são pastores, não são mestres da palavra, né? Estão tomando a posição de alguém, e às vezes Deus só quer que você seja você, na sua simplicidade, com a sua humildade, que deixe Ele te usar, porque é o Espírito Santo que faz. Eu não estou aqui na minha força. Se fosse eu, não fazia nada, nem estaria aqui.
mas eu sei que é ele. Ele falou, abre a tua boca que eu vou encher. E eu falo, Senhor, eu só vou porque o Senhor está indo comigo. Eu não vou sozinha, jamais. É muita responsabilidade chegar diante do povo ungido de Deus, da igreja santa de Jesus, para proferir qualquer palavra, se o Senhor não estiver conduzindo. E eu tenho temor de Deus, eu falo, Deus tem misericórdia da minha vida. O Senhor sabe, a gente tem um chamado profético, é forte e às vezes a gente pode ferir. Então a gente tem que medir a palavra, a gente tem que falar, Senhor, dá um tempero, né? Em nome de Jesus. Ajuda daí, né? Mas como nós temos esse chamado, cada um tem que se esmerar no chamado que tem. Ninguém tem que ter inveja de ninguém, ninguém tem que querer o chamado do outro, como a Vânia falou, não tem que imitar, não tem que ter inveja, não tem que cobiçar o lugar ou o dom de ninguém, porque Deus nos ama a todos e nos chamou cada um com um propósito. E Jesus condena, nessa palavra que a gente estava lendo, Jesus condena a ostentação farisaica, que tudo faz por ambição e vaidade. E hoje a gente vê muito isso, irmãos. É muita eloquência, é muita soberba, é muita arrogância nos púlpitos, né? E o Espírito Santo fica no canto ali esperando a oportunidade. Isso é triste, isso entristece meu coração muitas vezes. Porque tudo eles fazem por isso, por ambição, vaidade, para ser visto pelos homens. Aí o galardão dele já está lá, né? Já recebeu, né? E cada um de nós tem um dom, então que a gente se esmere naquele dom, né? Não com desespero, eu tenho que fazer. Não, você vai livremente, dando lugar, dando espaço para o Senhor trabalhar na sua vida, no seu chamado, porque nós temos que sentar nessa cadeira, né? Nesse lugar que é nosso, no lugar que Deus nos colocou, não no lugar do outro, no nosso lugar, né? Como eu digo sempre, cada macaco no seu galho, né? A gente vai ser usado no lugar que o Senhor nos colocar, né, meu irmão? Vamos respeitar, vamos amar o irmão, vamos honrar o chamado dele, porque a gente sabe o tanto de guerra que a gente enfrenta por inveja. Porque as pessoas falam, quem que é essa daí? Chegou agora, nem sabe que a gente já tem 30 anos apanhando, né? Sendo forjado no furor da batalha, nas mãos do oleiro, não sabe as dores, as lágrimas, os pés sangrando na caminhada, e as pessoas se levantam para atacar pedra. Essa daí, falo por causa do meu chapéu, que eu uso muito chapéu. Eu falei, gente, mas eu uso chapéu desde que eu sou adolescente, e eu não estou nem aí, né? O pastor Daniel um dia disse, Suzana, prega de chapéu, prega em cima de um cavalo, do jeito que Deus mandar. Deus vai te usar do jeito que você é, e é assim que é, irmão. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai te usar com a graça que Ele te deu. Se você for humilde, for sensível, e tirar do seu coração inveja, cobiça, sabe? Esse milindre que às vezes afasta o povo de Deus, né? Então, cada um, nós sabemos que tem 5 chamados especiais na igreja, de mestre, evangelista, profeta, pastor, apóstolo, mas qual que é o seu? Às vezes você pode ser aquele que tem o dom de misericórdia, o dom de curar, seja qual for o seu dom, esmere-se diante de Deus para ter graça e compaixão no coração para exercer esse dom com graça. Nós não precisamos competir, nós não precisamos derrubar os nossos irmãos, ficar questionando. A gente pode ir para Deus e perguntar, né? Exortar o irmão que estiver errando, mas com amor. A gente tem que ter esse peso no nosso coração de edificar o corpo de Cristo, amém? Então, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, né? O mestre se dedica ao estudo e ao ensino da palavra, mas cuidado com a letra sem o espírito, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. E às vezes as pessoas, os mestres, não são pastores na maioria dos casos, eles são mestres. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência de muito estudo, né? Eu gosto de orar, de adorar, né? Eu faço o que tem que fazer, leio ali, mas eu não sou um exímio, né? Estudioso, porque eu não sou mestre, eu não tenho o dom de mestre. Você vê que o mestre ele é mais aprimorado, ele se esforça no estudo, ele faz estudos mais prolongados, ele se aprofunda, né? E aí Deus usa ele nesse quesito, nessa questão. Esse é o dom dele, mas ele tem que tomar o cuidado de estar no espírito, de estar buscando de Deus a palavra rema, não só a letra, né? Porque há diferença naquele que professa com unção e graça, do que aquele que só usa a palavra seca, né? Como tem uma história que as pessoas contam há muito tempo, né? De um irmão que foi numa reunião secular, foi lá na frente
E ele pegou o Salmo, né, o Salmo 23, e começou com a voz de locutor que ele tinha, uma voz muito bonita. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o povo aplaudiu e tal, mas não comoveu ninguém, porque era letra. Era uma palavra de Deus? Era, mas naquele coração não tinha vida para passar aquela palavra. Era uma palavra morta ali. Mas aí o senhor, bem de idade, quando ele viu aquele fracasso, né, aquela coisa sem expressão, sem vida, o senhor, já idoso, pegou o microfone e pegou com muito coração envolvido. E ele começou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me às veredas da justiça, guia-me, sabe? Ele começou a colocar o coração ali, as lágrimas rolando, todo mundo começou a chorar. Então a palavra de Deus vai entrando e vai trazendo cura, vai trazendo libertação. Então é isso que a gente precisa de unção, da presença do Senhor, porque se ele não for, irmãos, não vá. Se ele não fizer, não faça. Se ele não mandar, não execute, porque senão vai se queimar, sabe? Carne fede. Às vezes a gente vê as pessoas se mostrando, querendo mostrar conhecimento demais. É tanta letra, e às vezes a gente, ai meu Deus, que canseira, vai cansando os irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer aquilo que Deus mandou com graça e com unção. Né? O evangelista tem facilidade de pregar a salvação, ele fala de Jesus através do testemunho, ele tem facilidade de falar, né? De ganhar almas. É uma coisa nata, porque é o dom dele. O evangelista geralmente é itinerante, ele vai em todo lugar, ele só quer falar de Jesus, ele está lá, aquele fogo. Então, que o Senhor use você, que é evangelista, nesse fogo, né? Com palavras vivas, com testemunho, com coisas simples, não precisa ser um doutor da Bíblia, precisa saber quem é Jesus e o que ele fez na sua vida, e ele falou para a gente, só testemunha. Ele não falou para ser teólogo. Amém pelos teólogos que querem estudar, eu não quero. Eu quero, sabe o quê? Eu quero ler, ter revelação da palavra, e que o Senhor vai colocando na minha boca o que ele quiser. Aí aquele que estuda, que é mestre, amém por eles, que vai ensinar, que vai escrever mais, que vai se aprofundar, é o chamado de cada um, né? Mas não é o meu, não. Né? O profeta dá a visão, dá a direção para a igreja, né? O profeta, geralmente, nos ambientes, ele costuma ser um pouco calado. Não geralmente, que eu falo muito, por exemplo. A Vânia também, né? Mas é mais observador, né? E na sala de um profeta, você sempre vai ver um chofar, um talite, uma bandeira de Israel, e tá tudo certo. Cada um no seu quadrado, né? Aquilo que queima no coração do profeta, né? E ele vai falar aquilo que Deus coloca, ele dá a direção. Por isso que a palavra de Deus fala que sem a profecia o povo se corrompe. Tem que ter a palavra profética, que é a palavra de Deus, e é a palavra que o profeta traz da parte de Deus. E a gente tem que ter essa sensibilidade de reconhecer quem é profeta, quem não é, quando a palavra vem de Deus, quando não vem, porque hoje em dia tem muito falso profeta, como Jesus falou que no final dos tempos teria, e hoje em dia está dentro da igreja, está em tudo quanto é lugar, e a gente tem que ter discernimento de espírito. Eu peço a Deus todo dia, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá discernimento, porque eu sou muito inocente, eu acredito em todo mundo. Eu acho que todo mundo é bom até prova em contrário, enquanto que o mundo, todo mundo é ruim até que prova que é bom. Então a gente tem que ter um pouco de astúcia mesmo. Deus já está me preparando mais, né? Me fazendo perceber mais, mas eu sempre peço discernimento, porque a gente não pode julgar pela aparência. Nem tudo que reluz é ouro, amém? Então o profeta, ele dá a direção, dá a visão, né? Traz a visão para a igreja. Nós já precisamos do ministério profético muito, muito nos dias de hoje, mais do que nunca, né? Com discernimento de espírito. Mas a gente tem que saber que a carga profética pode matar a igreja. Por isso que um profeta geralmente não é um pastor de igreja, porque a palavra é sempre dura, ou então a palavra é muito. É um peso que vem, que não dá para você ficar só exortando ou só levando uma palavra dura. Né? Então, geralmente, um profeta mesmo, o profeta João Batista, que eu tenho um pouco dele também, mas ele tem que cuidar, porque senão ele pode matar a congregação. Então, por isso que a gente tem que saber que cada igreja precisa dos 5 ministérios, amém? E a gente tem que reconhecer o dom do irmão, respeitar o dom do irmão. A gente precisa ver que Deus está nele, que ele é imagem e semelhança de Deus como nós somos. Então a gente não pode ferir o irmão, a gente não pode atacar o irmão, a gente tem que respeitar, a gente tem que honrar. Esse é o desafio da igreja hoje, que eu acho, que é a coisa que mais divide, a coisa que mais traz impedimento do Senhor agir no nosso meio. Essa falta de respeito,
né? De reconhecimento do irmão e de honrar e de ajudar a estender a mão, né? Não o pé, não, da pesada da mão, não a pé, o pé, né? Então, que a gente possa buscar de Deus essa graça cada dia. O pastor que é talvez o mais querido, né? Porque ele cuida das ovelhas do Pai. As ovelhas não são dele, as ovelhas são do Senhor. Ele só cura, ele sabe, ele tira carrapicho, ele restaura e ele deixa a ovelha livre, dá água, né? Leva para o pasto verde. Ele não é dono, porque o problema de hoje é que os pastores acham que são donos das ovelhas. E você pode lembrar que quando Jesus chamou Pedro, falou: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Né? Então, Jesus falou as minhas, não falou as tuas, as minhas. E quando Deus me ungiu pastor, que eu jamais esperei por isso, nem foi uma surpresa para mim, eu falei: eu não vou ter ovelha. E eu nem lembrei dessa passagem, mas no dia Deus colocou na minha boca, lá no bar, no dia da minha unção. Eu falei: eu não vou ter ovelha, a ovelha é do meu pai, eu vou cuidar, como eu sempre fiz. Lá na malhada, lá atrás das malhadas, eu estava lá tirando carrapicho, botando no colo, chorando com as ovelhas, me alegrando com elas, dando presente, dando ajuda quando precisava, tudo que eu podia fazer, botando no colo, chorando junto. Né? Eu tinha minhas reuniões de grupo familiar, né, de liderança, algumas reuniões, e eu falava: olha, eu estou aqui depois da reunião, quem precisar de um colo, de uma oração, de uma palavra em particular, eu não queria saber se é da meia-noite, uma da manhã, eu não me importava de amanhecer com ovelha no colo, porque o pastor tem cheiro de ovelha, ele se importa, ele cuida, ele não está ali, ó, só preocupado com ele, pelo contrário, ele preocupa com, às vezes ele dá a vida pela ovelha, né? Como Jesus falou, o pastor dá a vida pela ovelha. E às vezes já está precisando, quanto pastor está correndo, quanto pastor hoje não visita ninguém, não liga para ninguém, mas o dízimo ele quer, né? A oferta ele está de olho. E arrancar a lã da ovelha, que nem é dele, ele está arrancando. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, porque muitas pessoas estão agindo dessa forma e que nós não sejamos estes, amém? Que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, de ser esse tipo de gente que está aí dando mau testemunho e afastando as ovelhas do rebanho, depenando, né? Arrancando o couro, como diz aí fora. E a gente tem que servir o corpo, né? A gente tem que estar aí servindo, amando e disponível, com coração de amor mesmo. Eu sei que a gente não pode fazer tudo, nem sempre a gente pode socorrer, nem sempre a gente pode poder ajudar, mas Deus sabe quando a gente pode, né? A gente tem temor do Deus que tudo vê, porque não adianta dar desculpas, né? Porque quem pode, faz. Quem pode, faz, né? E quem não pode, dá desculpa, ou quem não quer, né? Quem quer, faz, né? Quem não quer, dá desculpa. Deus conhece o coração, né? E Deus sabe do seu esforço. Você não tem que se matar, mas você tem que se esforçar para fazer o melhor. É o nosso melhor que a gente vai dar, não é ser o melhor, é dar o melhor que a gente pode. Amém? E eu pulei o apóstolo, né? O apóstolo, você fala do pastor, eu quero voltar aqui para falar do apóstolo, porque o apóstolo ele cobre o corpo como um todo, né? Ele serve o corpo de Cristo e não a denominação. Ele dá o fundamento, ele trabalha para o crescimento, desenvolvimento e edificação do corpo. E reconhece os dons dos membros, ele delega funções. Por isso que os apóstolos estão sempre viajando. Sei lá, eu vim falar com o apóstolo, ele não está. Ah, mas ele chegou hoje, mas já viajou. Ele vive viajando, né? Porque ele tem que estar em todo lugar, né? Então, assim, o pastor não, o pastor é residente, o pastor está sempre por ali, o pastor está preocupado. Ah, fulano não veio no culto hoje. Tem tempo que não vejo fulano, parece que fulano estava doente, está precisando de alguma coisa. Então, o pastor, ele é esse pai amoroso, né? Que dá a vida, que cuida realmente das ovelhas, né? E a responsabilidade do pastor é cuidar, não manipular, não ser possessivo, não tirar o couro das ovelhas, né? E o monopólio das ovelhas está matando o rebanho. Porque hoje em dia as pessoas acham que são donos das ovelhas, né? A ovelha está na mão do oleiro, na moenda, por 2, 3 décadas, né? Às vezes a gente chegou aqui, ó, calejado, com a corrida, com a batalha de 2 décadas na mão de Deus. E aí a gente aparece agora, ninguém nunca. Quem quer essa daí que está chegando agora? Não está chegando agora, não, já está aí faz tempo. Só não estava aparecendo. O Senhor estava tratando, né? Como nós aqui todos, eu sei que todos nós temos uma história linda e triste para contar. Nós temos uma história de renúncia, de sofrimento, de humilhação, de rejeição, e principalmente os profetas sabem, mas todos nós, porque o diabo gosta de trazer marca de rejeição, né? É verdade, Vânia, a gente tem apanhado demais, né?
Aí a gente chega, 20, 30 anos depois, Deus preparando, quando aparece, por que é essa daqui chegou agora, achando que é o quê, né? Não está achando nada, e não chegou agora, não. Estava na caminhada, só não estava sendo visto, estava atrás das malhadas. Mas chegou o tempo, como eu sempre falo, do Senhor tirar os ungidos de trás das malhadas. E você que está aí sem reconhecimento, sem honra de ninguém, sem respeito, Deus vai te honrar. Eu não pedi honra de Deus, nunca pedi, irmãos, e Deus me honrou. Deus fez algo para mim tão lindo no ano passado, né? Desde o ano passado, esse ano, que eu fiquei assim maravilhada, porque eu não estava nem esperando. E a gente vai chegando e Deus vai honrando, sabe por quê? Porque Ele vê o nosso coração. Mas Deus não vai honrar um coração orgulhoso, vaidoso, rebelde, que não submete a ninguém, que não obedece. Então, que o Senhor venha nos dê esse coração, né? Aí chega alguém, unge e toma posse da ovelha, né? E pensa que é dela, né? Logo se acha responsável por ela e vai tentando colocar aquela marca, sabe aquele ferrão que o povo põe no boi, na vaca? Ah, é minha, sabe? Aquela sensação que dá de que todo mundo quer ser seu dono, né? E quando você está lá atrás das malhadas, ninguém te vê. Quando você aparece, ninguém dá nada por você. Você abre a boca, cala a boca, fala demais, né? Ou então, essa pessoa, e fica te julgando. Aí na hora que Deus te reconhece, todo mundo quer ser seu dono. Você já viu? Você já teve essa sensação? E parece que agora que você virou um especial, né, um sobrenatural, e não é você a mesma pessoa. Só que Deus tirou de trás das malhadas, né? E a gente não pode sair ferrando as pessoas por aí achando que é nossa, né? Porque isso aí tem um nome, viu? No mundo aí chama apropriação indébita. Essa ovelha tem dono, já tem uma marca. O Senhor Jesus já marcou. É dele. Não tire o couro dela. Não queira explorar, não queira humilhar, não queira botar debaixo do seu sovaco, como diz, né? Debaixo, não deixa crescer, não dá oportunidade, porque a pessoa tem que ficar ali subserviente. Deus já deu tanta capacitação, tanto dom, tanta coisa, tanta experiência, tanta coisa para compartilhar, mas não pode falar, não, porque está falando demais, né? Meu Jesus. E os fariseus dos nossos dias, eles são inflados, eles são ensimesmados, são estrelas, são fissurados por performance, um lindo e eloquente sermão, cheio de letra morta, que não gera arrependimento, transformação, cansam o povo, roubam o seu tempo, suas posses, esgotam suas forças com julgos, cobranças e exigências exageradas. Meu Jesus, Pai amado. A igreja precisa dos 5 ministérios, irmãos. Cada um exercendo a sua função. Nós precisamos uns dos outros. Tem que ter unidade, senão não vai ter avivamento, como a Vânia estava falando agora há pouco. Não vai ter. Não vai ter sem quebrantamento. Tem que começar dentro de nós, dentro da nossa casa. A gente tem que estar clamando a Deus. O fogo tem que começar no nosso altar, é lá dentro primeiro. Depois vai para os nossos, dentro de casa, no vizinho, no trabalho, vai espalhando, vai para a igreja, e assim o Senhor vai fazendo na nossa vida, amém? Nós precisamos muito buscar essa chama do Senhor para poder a gente ser capaz de cumprir esse chamado nas nossas vidas, amém? Porque Jesus, irmãos, nunca pôs fardo em ninguém. Ele ensinava, ele mostrava o caminho, exortava com amor ou rigor, dependendo da pessoa, porque a gente não sai exortando, né, com flores quem merece uma cajadada, né? Todo mundo, todos nós merecemos, às vezes, uma cajadada. Então, é de acordo com o Espírito direcionar a gente a fazer, né? E aí a gente exorta, cuida e deixa ela seguir o caminho. Foi assim que Jesus ensinou, né? E Jesus, ele é perdoador, ele sabe que nós erramos. Ele conhece os nossos porquês, ele ama todos, até todos os pecadores, por quê? Porque ele conhece a sua história. Ele sabe o que fez de nós essa pessoa que a gente é hoje. As feridas da alma, né? Ele conhece a dor da lida, né? Ele conhece as aflições da vida, porque ele passou aqui, né? Um homem de dores que sabe o que é padecer. Então Jesus veio para viver o que a gente vive, para poder. Ele não está falando da boca para fora, né? Porque ele veio aqui e viveu no nosso lugar, na carne dele. E ele sofreu muito mais do que nós. E a gente não pode aceitar estrelas no nosso meio, né? As estrelas das galáxias, são super poderosas, né? As estrelas se acham mais do que convém, né? Se Deus quiser usar uma ovelhinha aqui do rebanho, elas se sentem ofendidas, afrontadas, roubadas no tempo delas, né? Porque elas pensam que só elas podem pregar, né?
Meu Jesus, eu fico pensando como que pode. Jesus não morreu na cruz só por causa de você ou de mim, não, meu irmão, sabe? Ele morreu pelo corpo dele inteiro. E ele vem trazendo. Às vezes Deus quer usar. Se eu chegar aqui, digamos, a Vânia me chamou para pregar. Se eu chegar aqui e minha boca cerrar, eu vou perguntar: tem alguém que tem uma palavra aí para passar? Porque eu não tenho nada para dizer. E eu não vou ter vergonha, sabe por quê? Porque eu falo: Senhor, eu vou porque o Senhor vai comigo. Eu vou abrir minha boca, o Senhor vai encher. O Senhor falou que vai encher. Então, se o Senhor vai falar através de mim, eu tô dentro. Se o Senhor não for, tô saindo na hora. Ou tem alguém que louva melhor do que eu, não o melhor em questão de qualidade, técnica, mas em questão de adoração. Tem um adorador aí disponível. Às vezes tem alguém queimando aí no coração louvor, eu vou dar oportunidade, sabe por quê? Eu não sou estrela, a Vânia não é estrela, a gente não é estrela, sabe? Deus tem uma constelação de estrelas, e Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Vamos dar oportunidade para os irmãos, vamos deixar que cada um cresça, e que Ele cresça, e que cada um de nós diminua, porque se não for assim, não tem avivamento, não tem, irmãos, não adianta. Você vai ficar de fora, e Jesus volta, eu vou ficar de fora também se eu seguir essa linha, sabe? Sem quebrantamento, sem oração, sem choro. Não tem como, é lágrima no olho, sabe? É na presença quebrantada, é buscando, Senhor, me ajuda. Eu posso ter o conhecimento que tiver, nem tem tanto, estou falando de quem tem, né? O dom que tiver, as experiências espirituais que tiver, mas se não tiver unção e graça, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então, o Senhor quer nos tratar hoje nesse sentido. Deixa fora tudo aquilo que não é meu, lá, vai deixando no caminho. Que o Senhor venha queimar hoje no nosso coração aquilo que é palha, que é feno, né? Porque Ele quer o que? O ouro e a pedra preciosa. Que esse passa pelo fogo e não é destruído, amém? Que nós sejamos para o Senhor essas pedras preciosas. E essas estrelas, irmãos, elas só se sentem honradas quando elas pregam em grandes auditórios, em igrejas suntuosas, né? Para multidões, em palácios, cruzadas, conferências. Aí elas vão lá e postam nas redes sociais, né? Agora, quando elas vão pregar num evento pequeno, igrejinha de favela, né? Num lugar bem simples, num ponto humilde de pregação, elas não postam nas redes sociais. Sabia? Pode olhar as estrelas, eu estou falando. Estou falando das pessoas normais, não, né? Estou falando das estrelas. Os ensimesmados, né? Eles não postam. Eles acham que são honrados quando eles vão para os grandes templos, quando eles são ungidos pelos grandes profetas da atualidade. E às vezes Deus tem maiores profetas hoje em dia aqui no nosso meio, né? E aí não está sendo honrado. Mas o Senhor honra os dele, o Senhor levanta, o Senhor, ele sabe quem é dele, e a seu tempo ele vai te honrar, em nome de Jesus, né? Que a gente não caia nessa cilada, né? Aí tem um bando também de mercenários no meio do povo de Deus. Os mercenários, eles correm atrás do cobre, da prata, do ouro, né? Das ovelhas. Eles cobram fortunas para pregar, para cantar nos eventos. Misericórdia, mercenários. Porque quando começou era humilde, cantava, ia de ônibus, às vezes a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Aí pregava, cantava, e ficou famoso, começou a ficar rico, que Deus abençoou. Aí começa a cobrar 50 mil. E eu tenho dó de quem paga. E eu tenho dó. Sabe, se eu souber que alguém está cobrando isso, eu não vou. Pode ser. Tem muito pastor que eu amo, que eu segui há muito tempo. Quando eu fiquei sabendo que está cobrando esses cachês milionários, eu não vou mais, não. Eu escuto na internet, não estou pagando nada, porque são usar, Deus usa, meus irmãos. Deus honra o dom que ele deu para as pessoas. Mas Deus vai passar vergonha nesse povo. Como que pode? Vai lá. Quem cobra por uma noite de prazer é meretriz. Aí vai cantar, vai adorar o Senhor e vai cobrar. Agora, claro, se você vai viajar para outro estado, vai para uma conferência, você tem que ter todo o direito de ter passagem, de ter hospedagem, de ter alimentação, porque muita gente não tem condições, né? E nem é obrigado. Eu acho que se você convida alguém, se encarregue de cuidar dessa pessoa, dar uma oferta, porque eu acho que é digno, né? O trabalhador do seu salário. Mas é voluntário, não pode ser uma coisa que você estabelece, né? Desse jeito. Se alguém te convidar, você não pode ir porque não tem dinheiro, você fala, meu irmão, não posso porque eu não tenho recurso. Não, então eu vou te mandar a passagem, vou te mandar, você vai ter tudo, né, por nossa conta. A pessoa vai estar lá, não vai estar trabalhando, ela vai precisar de pagar a conta em casa, porque também tem família, também come. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas, irmão, daí é botar preço. É um mercenário pronto, sabe? As pessoas estão cobrando absurdo para ensinar o que recebeu de graça do Espírito Santo. E eu entendo que tem trabalhos que é digno.
Tem muita mentoria, que é muito tempo, as pessoas gastam tempo da vida delas, às vezes tarde, ficam horas, né, numa mentoria. Com certeza, é como uma psicóloga que está fazendo um trabalho, né? Mas cobre de acordo, né? Não seja. A gente vê mentoria de US$ 5.000, gente. Eu fico pensando, como assim? O Brasil, 5.000, como é que é? R$ 3.000. Aí o salário mínimo é 1.200. Quer dizer, então só vai ter mentoria quem pagar e quem não pode. Que a maioria não pode. A grande maioria não pode. Então, meus irmãos, a gente tem que, olha, tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue, é fina, sabe? Da carne para o espírito, né? E da tirania, sabe? Da simplicidade para a tirania também é uma linha fina. A gente tem que estar muito atento a isso também. Então, a gente precisa buscar de Deus graça para a gente não cair nessas ciladas, amém? Que nós possamos estar diante de Deus com o coração limpo, sincero, com o coração voluntário a servir, porque Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, seja o último. Aquele que quer ser o primeiro, né, seja o último e que vai servir. Você não vem para ser servido, a gente vem para servir. E porque a gente serve é servido. Uma via de mão dupla, amém? Eita, Jesus. Nós temos que ter temor e tremor diante do Deus que tudo vê. É isso que eu quero dizer. E o Senhor nos chama nessa noite para o arrependimento. Para o arrependimento. Ele vai nos falar o coração. Naquilo que a gente tem falhado, aquilo que a gente precisa de correção, né? E é engraçado que quando Deus me deu essa palavra, em maio, eu estava. Veio só uma música na minha cabeça, porque geralmente quando eu prego, eu gosto de cantar alguma coisa que é de acordo com a palavra, preparar o coração de acordo com o tema que eu vou pregar. E aí, só me veio uma música secular do Márcio Greik. Quem conheceu o Márcio Greik, levanta a mãozinha. É antigo, né? E eu era criança ainda, mas meu pai um dia falou que gostava dessa música. E eu entendi o porquê, por causa da vida dele, né? E aí eu falei, Senhor, mas eu vou cantar essa música na live? E ficou muito tempo sem vir outras músicas. Depois veio essas outras que eu cantei no início, né? Mas eu vou cantar essa música aqui, só para ver se que você, como que ela te toca, amém? A música chama Aparências. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de sobreviver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, exista ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. E aí eu lembrei, aí eu coloquei aqui, exista ainda alguma chance de juntar eu, você, o amor e Deus. Porque é isso que a igreja está precisando. Reconhecer onde caiu, as mentiras, né? Porque ele está falando aqui aparências, nada mais. Quantas pessoas estão vivendo assim? Vai nos púlpitos, pregam lindo, canta lindo, e está aí ensinando, e a vida só Jesus na causa. E aí vem os escândalos, e Deus, e o Senhor fala, ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Ele fala que eles são inevitáveis, os escândalos, mas ai daqueles. Então, que nós não sejamos aqueles que promovem escândalo, irmão, porque o preço a pagar é muito caro. Mas o Senhor é misericordioso, Ele nos conhece, né? E Ele sabe que a gente tem vontade de buscar dele com sinceridade de coração, uma vida íntegra. Porque se nós temos o Senhor, nós temos isso dentro de nós, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, que essa que a gente mais precisa fazer hoje. Quantas pessoas nós temos rejeitado, desprezado, caluniado, ignorado, matado com difamação e fofoca? Porque a palavra fala que se tem um pecado que Deus abomina, que é o que ele mais abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Amados, é digno de inferno isso aqui, a gente não leva a sério. Quando a gente denigra a imagem de uma pessoa, quantas pessoas que estão aqui nessa live, que eu sei que já foram difamadas, que derrubaram ministérios dela com fofoca, com difamação, meus irmãos. E aí o Senhor fala, isso é réu de inferno. E a gente pensa que uma fofoca não é nada, né? Pelo amor de Deus. Eu falo assim, em nome de Jesus, eu detesto julgar as pessoas, Deus sabe. Deus sabe. Quando alguém fala mal de alguém, ou quando eu tenho um pensamento, eu acho aquela pessoa, eu falo assim, eu não sei, não conheço, quem sou eu para julgar? O Senhor conhece aquela pessoa. Eu posso ver o que está na minha frente, mas o que está lá dentro, só o Senhor pode ver.
Então, eu evito, sabe? A gente vê as coisas erradas. Claro que a gente comenta em off, né, com alguém que você confia, fala, olha, isso aqui está acontecendo e tal. É como abrir um coração. Mas a gente não pode sair por aí difamando os irmãos. Quantas pessoas foram aí rejeitadas, difamadas no seu ministério, né? Quantas pessoas tentam entrar nas lives e não conseguem, por inveja. Porque Deus usa tanto aquela pessoa que as pessoas estão rejeitando. Porque o quê, meus irmãos? Deus não faz acepção, nem de ímpio, quanto mais de irmãos. Aí você acha que você tem o direito de rejeitar aquele irmão, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor. E a palavra de Deus fala que se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar o irmão? Aliás, se você ama, diz que ama, né, a Deus, que você não vê, como é que você vai amar o irmão que você vê? Né? Você fala que ama, mas não ama. Né? Acho que baguncei o versículo aí, né? Mas é isso. A palavra diz, né? Você diz que ama a Deus, que não vê, mas e aí? E o irmão que você vê, você não ama, então fala que ama a Deus. A gente tem que amar, não quer dizer que tem que ter afinidade, tem que andar junto com todo mundo, a gente não tem. Às vezes tem pessoas que é mais do colo, mais do peito. Jesus tinha 3, que era mais íntimo dele, natural. Mas os outros a gente tem que amar, não tem que gostar, mas tem que amar, tem que perdoar, tem que, sabe, ter aquela tolerância, aquela misericórdia. E é isso que eu quero dizer. Se você fez isso, irmão, tem alguém aqui nessa live que você ofendeu, que você difamou, peça perdão. Não vai dormir hoje sem mandar uma mensagem de voz, uma coisa que já está ficando tarde aí, qualquer coisa, mas conserta com a pessoa, fala, me perdoe, irmão, eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei, sabe? E isso é contra o corpo. E a Bíblia fala que aquele que peca contra o corpo, esse aí tem, o juiz é pesado, né? Quando o pecado é só seu com você, por você, você paga consequência só você. Mas quando envolve o corpo, as consequências são muito maiores. Né? Como a gente, às vezes, o pessoal fala no mundo, não tem pecadinho, pecadão. Tem sim. Tem sim, baseado em consequências. O pecadinho tem uma consequência pequena. Agora, o pecadão vai ter uma consequência muito grande. Vai pagar um preço muito alto. Então, existe pecadinho e pecadão. Não para salvação, mas aqui na terra a gente vai pagar um preço muito alto. Então a gente precisa buscar de Deus essa graça, sabe? Essa misericórdia por nós e pelos outros. Se perdoe e perdoe os outros. Amém? Então a gente tem que buscar arrependimento todos os dias da nossa vida. Se você sentiu, pecou, Deus perdoa ali, ó, se você se arrepender e pedir perdão, né? Porque antes a gente pregava arrependimento, né? O povo mudava de vida, né? Hoje a gente prega arrependimento, o povo muda de igreja, bloqueia o pastor, fica com ódio do profeta. Misericórdia, meus irmãos. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai ser polido? Como é que a gente vai ser lapidado para ser um instrumento usado, né? Como a música da Aline Barros, para que ele possa te usar, né? Quebranta, né? E vai enchendo, depois ele vai limpando você primeiro, vai nos limpando primeiro, e assim que tem sido. E isso é para sempre. Ninguém vai estar pronto nunca. A gente vai estar sempre no processo de restauração. E o Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite, porque Ele quer nos usar, Ele quer trazer esse avivamento que nós temos orado tanto por Ele, né? Mas o amor tem que fluir no nosso meio. O amor tem que estar em nós. Tem misericórdia, compaixão, sabe? Para a gente poder ajudar uns os outros, estender a mão, né? Dá uma mão, não uma pesada, né, no irmão. Então se conserte, meu irmão, em nome de Jesus. E eu vou cantar só mais uma música curtinha aqui para a gente encerrar. E que Deus fale no seu coração, feche seus olhos e fala, Senhor, eu tenho magoado, eu tenho ferido alguém no ministério, na obra, eu tenho ferido os teus ungidos, me perdoa, Senhor. Perdoa os meus irmãos, me perdoa. Se coloque como na brecha, se você não fez, ore por aqueles que estão fazendo isso, por aqueles que estão ferindo, rejeitando, pisando, matando os profetas do Senhor, porque o preço é muito alto e a gente tem que se combater deles também, porque eles precisam de misericórdia. Porque se não se arrepender, é condenação, não tem outro jeito. Como a apóstola Keila, né, foi arrebatada e teve uma visão e ela chorou muito passando essa visão para nós, de tantas pessoas que ela viram ficando, era apóstolo, era profeta, era pastor, era todo mundo. Não, não tem tarjão, não tem tarja, sabe? É qualquer um que vai ficar, Jesus fala, não te conheço, você trabalhou para você, você fez a tua vontade. Para quem que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando para fazer a vontade de Deus ou a nossa? A gente está trabalhando para as nossas necessidades
ou para a necessidade do Senhor, para o chamado que Ele deu nas nossas vidas? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer, para Deus trazer clareza, para Deus trazer luz às nossas trevas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, ore, escuta essa música e vai buscando do Senhor aquilo que Ele quer de você. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus. Dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus. Dá-me um novo coração. Eita, Jesus, amém, Pai. É isso, Senhor. O Senhor venha fazer em nós essa noite aquilo que te apraz, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós essa noite. Eu te louvo, Pai, pela tua palavra santa e bendita, que ela é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, por essa palavra. Eu entrego, eu abençoo a apóstola Tayana, querida, minha mentora, que tem sempre me ajudado nessa caminhada, né? Que Deus abençoe. E se você quiser entrar, irmã, e dar uma palavra, se alguém tiver um comentário, né? Eu acho que eu volto para a Vânia e a Vânia vai administrar isso aí, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, amo vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.